aonde para muitos há uma divisão do Velho e do Novo Testamento, o que eu encontro após o livro de Malaquias é uma página em branco. Alguns autores agora escreveram em algumas delas, outros não. Mas enfim, se a página está em branco, é porque houve um período que Deus não falou. Então podemos dizer que é o período do silêncio de Deus. Deus silenciou-se, parou de falar. Mas para você entender aquilo que o Senhor requer de nós nesta noite, eu vou trazer para vocês o significado da palavra silêncio. Silêncio é estado de quem se cala e se abstém de falar. Então Deus decidiu se calar. Deus decidiu não falar. Silêncio também é a ausência completa de som ou de ruído. O silêncio, ele pode acalmar. O silêncio, ele também pode ferir. O silêncio também ele pode amparar ou violentar. Em algumas ocasiões, ele pode trazer paz. Como também o silêncio pode trazer tempestades. O silêncio também causa ou traz uma reflexão. E quando nós olhamos para a Bíblia e encontramos essa página em branco, nós entendemos então que o Deus de Israel silenciou-se, calou-se. E a Bíblia não me diz, mas os historiadores dizem que foram aproximadamente 400 a 470 anos que Deus não falou mais com o seu povo. 400 a 470 anos que Deus ficou calado. Que Deus não quis falar. E olha que nesse período continuou tendo templo. Continuaram cantando ao Senhor. Continuaram levando sacrifício ao Senhor. Continuaram a orar. Continuaram a suplicar, a clamar. Continuaram a jejuar, a ofertar, a devolver dízimo. Continuaram com as festas a quais o Senhor havia ordenado o seu povo. Mas a Bíblia nos ensina que Deus continuou em silêncio. Você ainda não entendeu o que Deus está querendo falar conosco. Eu estou dizendo para você que no período de silêncio de Deus, o povo não estava em casa. O povo ia no templo porque existia templo. O povo reunia para adorar o Senhor, cantar cânticos ao Senhor, orar, jejuar. Porém, Deus não falava nada. Deus ouvia, Deus escutava, Deus via. E por que não dizer que Deus, na sua onipresença, onisciência, onipotência, também não estava lá? Mas o fato de Deus estar, e o fato de também haver cânticos, louvores, jejum, sacrifício, oferta, dízimo, reunião dos irmãos, não significa que Deus irá falar. Eu vou repetir.
Nós estamos aqui hoje reunidos, conforme diz a palavra do Senhor que devemos fazer. Podemos até usar o argumento bíblico, aonde a palavra do Senhor diz, aonde estiver 2 ou 3 ali reunidos no nome do Senhor, o Senhor vai estar. É verdade, a Bíblia diz que se nós estivermos reunidos em o nome do Senhor, ali Ele vai estar. Ele não diz que vai falar. Ele diz que vai estar. 400 anos o povo orando, o povo clamando, trazendo dízimo, ofertando, oferta de gratidão, sacrifício, pano de saco, jejum, oração, clamor, súplica, e Deus não falava nada. E como sábios que somos pelo Senhor, devemos perguntar para o Senhor: por que o Senhor não falou e não fala, mesmo nós estando reunidos em prol do seu nome? Por que o Senhor não fala conosco? Mesmo nós jejuando, orando, suplicando, santificando, indo ao templo, buscando ao Senhor, por que o Senhor não fala conosco? E eu sei que essa é a pergunta de muitos aqui, que oraram neste ano, que vieram ao templo neste ano, que devolveram o dízimo, que ofertaram, que fizeram sacrifício, entraram em pano de saco, em propósito, em jejum, porém Deus não respondeu nada. Deus não falou nada. E por que Deus não falou? Porque anteriormente o Senhor já havia dito para o povo, como eu há 13 anos estou dizendo para a Igreja Batista Tempo de Deus. O Senhor já havia anunciado os seus desejos, as suas vontades. O Senhor já havia levantado homens e mulheres para manifestar a presença de Deus, seja através de milagre, prodígio, maravilha, anunciando a palavra. Mas a Bíblia diz que o povo ignorou a presença de Deus através da sua palavra. Quando eu ignoro a palavra do Senhor, eu estou ignorando aquele que pode responder aquilo que os homens não conseguem. O motivo de Deus ter ficado calado é porque o povo não deu ouvido à palavra do Senhor. É porque o povo ignorou os estatutos, as ordenanças, as leis do Senhor. O povo fez pouco caso de tudo aquilo que Deus falou, de tudo aquilo que Deus ensinou. Por isso, ele ficou em silêncio. E hoje não é diferente. É assim hoje em muitas igrejas, em reuniões que hoje eles dizem ser células. Outros dão outros nomes quando os irmãos se reúnem em sua casa, fazendo orações, consagraram, jejuaram, mas Deus não fala nada. E por que Deus não tem falado? Porque algumas pessoas, e essas algumas são um número muito grande, então vou falar de porcentagem, mais de 90% ignoram a santa palavra de Deus. E por ignorarem a santa palavra de Deus, a única coisa que eles têm para contar são testemunhos. E não são testemunhos de cura, não são testemunhos de libertação, não são testemunhos de salvação, é testemunhos de bens materiais. Porque a chuva vem para o rico e vem também para o pobre. Então a prosperidade não só está conosco, mas todos aqueles que põem a mão no trabalho e do seu trabalho tiram o sustento. As igrejas hoje estão cheias de pessoas contando somente testemunhos de bens materiais, mas não contam
que Jesus salvou, curou, libertou, transformou, restaurou, renovou e mudou vida. A maioria das igrejas hoje ignoram a santa palavra de Deus. E quando eu ignoro a santa palavra de Deus, eu estou dizendo que Deus não é importante. Eu estou dizendo que a palavra de Deus não é importante. Nas igrejas hoje, como hoje esteve aqui, tem oferta, tem louvores, tem dança, tem todo o departamento treinado para a execução do culto ao Senhor. Mas a grande pergunta que devemos fazer: Deus está presente? E você vai responder: sim, pastor, Deus está presente. Ei, mas o fato dele estar presente não significa que ele está falando. Talvez você um dia já ficou com raiva lá na sua casa, ou com um dos seus irmãos, ou com toda a sua família. Mesmo você estando lá presente, você os ignoravam. É assim Deus hoje. Em muitas casas, em muitas empresas, em muitas igrejas. E não duvidem que hoje em muitas igrejas, Deus não está presente. A palavra dele não está presente. Pessoas estarão testemunhando, pessoas estarão dançando, louvando, clamando ao Senhor. Deus só irá ouvir, mas não irá responder. Porque o ano de 2024 ignoraram todos os ensinamentos, direcionamentos e orientação que Deus deu. Amados, o que vai mudar a sua vida não é você vir de roupa nova ou roupa velha. Não é você entrar aqui com patuá, seja a peça íntima amarela ou vermelha ou cor de rosa, ou colocar dentro da sua cueca ou da sua calcinha romã, entrar com um sacolinho de açúcar ou com um sal grosso, um pacotinho. Não, o que muda a minha e a sua vida, teu nome é Jesus Cristo, e Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, e essa palavra não está só aqui hoje, ela esteve conosco o ano inteiro. Porém, as pessoas hoje estão indo na igreja por causa da virada. A virada de um ano para o outro não faz nada, quem faz é Jesus, irmãos. Se Jesus não estiver aqui, presente e respondendo a nós, com a sua voz, que é a sua palavra, não tem mudança nenhuma. Então ele não pode só estar presente, ele precisa manifestar a tua palavra. Então igreja que diz que tem a presença, mas não tem a resposta do Senhor, é sinal que o Senhor silenciou-se com essa igreja. E a minha pergunta é: você sendo igreja, será que o Senhor não está em silêncio com você? Passaram já 12 meses. Ele falou com você pela manhã, ele falou com você durante o dia, à tarde, à noite, incomodou você de madrugada, mas você o ignorou. Ele falou para você não fazer, mas você fez. Ele falou para você fazer, mas você não fez. Ele falou para você parar, mas você não parou. Ele falou para você prosseguir, mas você não prosseguiu. Mas agora você está clamando. E o seu clamor é: Senhor, que esse ano de 2025 seja melhor do que o 2024. Mas Ele está escutando. O grande problema é: será que Ele vai te responder? Porque Ele demorou 400 a 470 anos para trazer uma resposta para o seu povo. Há quanto tempo você está esperando uma resposta do Senhor? Há quantos anos fazem que você não escuta mais a voz do Senhor? E o Senhor está dizendo para você o porquê. É porque quando Ele quis falar com você, quando Ele falou com você, e por muitas vezes Ele falou, você o ignorou. Ignorou quando Ele falou que não era para você casar e você casou.
Ignorou quando ele falou que não era para você namorar com essa menina ou com esse menino. E você ignorou e está ignorando. Mas agora é a virada. E na virada o que nós queremos? Um ano melhor. Só que só tem ano melhor se Jesus foi um melhor na nossa vida. Não existe ano melhor sem Jesus. Não existe ano melhor sem a palavra viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, que corta, faz separação entre junta e medula, traz a intenção do coração. Não tem. Eu vou perguntar a vocês novamente, será que na casa de vocês, nas reuniões que vocês fizeram, seja em casa, vigília ou igreja, Deus estava lá? Porque não tem nada pior é saber que uma pessoa está ali do nosso lado, mas não fala nada. Tu pergunta, você conversa, você chama a atenção dessa pessoa, mas ela permanece intacta. Foi Deus. 400 anos sem a palavra de Deus. Sabe o que é triste, irmãos? Que tinha festa. A maioria aqui vão festejar depois. Não mudou nada. Tem templo, tem culto, tem sacrifício, tem música, mas a grande questão é: e a palavra de Deus tem? A palavra de Deus tem? Porque não vai adiantar virar o ano ignorando a palavra de Deus. Não vai adiantar ter festa, ter testemunho, ter a presença de Deus sem Deus falar, sem ter a palavra de Deus. Eu vim aqui nessa noite dizer isso aqui para você. Não permita, nessa noite, Deus entrar em silêncio com você, por você ignorar a palavra dEle. Não permita que esse ano de 2025 que há de entrar, se o Senhor assim ainda quiser, o Senhor entre em silêncio com você. Não queira entrar o ano de 2025 com Deus estando na sua casa, ouvindo os seus clamores, as suas orações, ouvindo as suas súplicas, aceitando o seu dízimo, a sua oferta, mas Ele não vai falar nada. Não permita nessa noite Deus entrar em silêncio com você, por você ter ignorado ou estar ignorando a palavra dEle. Para Deus falar com você, você precisa deixar de ignorar aquilo que Deus já tem te falado, para que Ele possa continuar falando. Não permita nesse ano de 2025 a ave de rapina vir e roubar a palavra, fazendo você ignorar aquilo que é mais importante. O mais importante é a palavra de Deus. Não queira você entrar nesse ano de 2025 no estado silencioso de Deus. Não queira você sentir o silêncio de Deus, mesmo você sabendo que Ele está presente. Vou encenar para você ver. Vem aqui, pastorzito. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Eu representando eu mesmo e vocês. Eu, na minha casa. Senhor, minha filha, meu pai, está enfermo. Ô Senhor, estou precisando comprar um carro, uma casa. Deus está presente? Anda aí, Zito, anda aqui. Deus está lá. Deus está andando. Chega aqui, Zito. Toca em mim. Deus toca em você. Você sente a presença dEle. Mas Ele não fala nada. Você chora. Mas Ele não fala nada. Nada. Eu faço de tudo para chamar a atenção dEle. Olha para mim. Ele olha.
Toca em mim, Ele toca. Anda comigo, Ele anda. Mas Ele não fala. Quando eu peço Ele para falar comigo, Ele continua da mesma forma. Talvez você já fez isso com alguém. E você sabe como a outra pessoa sentiu. Imagina esse povo e você, sentindo o mesmo que você fez com o outro. Obrigado. Imagina Deus agora, aqui presente, ouvindo todo o seu pedido e desejo do seu coração. Mas Ele, quando você pergunta para Ele algo, Ele não responde. Não queira você sentir o silêncio de Deus, mesmo você sabendo que Ele está presente, que Ele te ouve, e que Ele pode tocar em você, mas não falará nada a você. Não queira ter a experiência do silêncio de Deus sobre a sua vida. Passou o seu período do silêncio. Passou. Mas eu só quero lembrar você que durou 400 a 470 anos esse período. Mas passou. Mas passou. Mas passou. Não entendeu, né? Mas passou. Mas passou. E por que passou? Passou porque Deus encontrou alguém. Por sinal, um casal que se disponibilizaram para o Senhor, aonde o Senhor cura a mulher, porque ela não podia ter filhos, mas agora ela vai ter. E já no ventre dessa mulher, por nome de Isabel, vai nascer aquele que Deus escolheu para trazer de volta a voz do Senhor. Não entenderam. Deus escolheu você para trazer de volta a palavra de Deus. Deus escolheu você, como Ele escolheu João Batista, voz do que clama no deserto. Ei, Deus escolheu você. Alguns aqui já no ventre de sua mãe, outros durante a sua vida, mas Deus escolheu cada um de nós para quê? Para que o povo que não ouvia a voz do Senhor pudesse ouvir. Eu estou dizendo para vocês nesta noite que vocês são um instrumento de Deus, para que aqueles que há muitos anos não ouvem a voz de Deus possam ouvir através da sua vida. Sem você entender, mas entendendo agora, eu estou dizendo para você o seguinte, que a mesma ousadia e coragem que João Batista tinha, você tem. Eu vim aqui nessa noite pedir a você, seja apenas aquilo que Deus falou que você é e precisa ser para Ele. João Batista não importou com o período de silêncio que Deus fez para com o seu povo. Você não entendeu? Eu estou querendo dizer que não fique preocupado se as pessoas irão gostar de você ou não. Faça aquilo que Deus ordenou a você. Porque João Batista poderia se acovardar. João Batista poderia deixar de pregar a palavra como ele pregava.
Porque o povo ficou sem ouvir a voz de Deus há muitos anos. Então ele poderia dizer assim: eu não vou falar como o Senhor está me ordenando. Eu vou falar como precisa ser falado, porque o povo precisa aceitar a palavra. Não, ele não fez isso. Ele não ficou com dó do povo. Ele não ficou com bajulação com o povo. Ele não ficou alinhado com o povo. Ele tinha uma aliança com Deus de Israel. Quem tem aliança com Deus de Israel não fala aquilo que o povo quer, mas fala aquilo que o povo precisa ouvir. Sabe por que muitos caminhos não estão sendo consertados? É porque você não tem falado aquilo que Deus ordenou. Você está falando aquilo que a pessoa quer ouvir. Quando Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele chama João, abra sua Bíblia em João, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Aleluia. Mateus capítulo 3. Diz assim, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. João Batista não veio pregando dizendo assim: ô dó, fica assim não, chora não, ô coitadinhos. Não. 400 anos sem ouvir a palavra de Deus, João Batista vai dizer isso aqui: arrependam-se. Ei, quer que a sua vida mude? Nesse ano 2025? Arrependa-se. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Ei, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu não vim aqui para bajulá-lo. Eu não vim aqui também empolgado por causa da virada do ano. Eu vim aqui cumprir aquilo que o Senhor me ordenou. E o que Ele me ordenou é dizer isso para você: arrependa-se. Confesse o seu pecado, abandone, aceite o Senhor como único Senhor da sua vida, para que o ano de 2025 seja o melhor da sua vida. Porque só existe uma maneira, uma forma de sermos completamente felizes, e é no Senhor. Não tem outro caminho. A Bíblia diz que João Batista vem, está escrito: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Eu não fui anunciado pelo profeta Isaías. Deus usou uma irmã por nome de Brasilina. Deus usou o pastor Edmilson. Deus usou o pastor Ângelo. Deus usou também o pastor Osmar. Deus também usou o pastor Marcinho da Igreja do Evangelho Quadrangular, para um dia dizer: você é escolhido do Senhor para anunciar as boas novas. Não foi Isaías, mas foram homens e mulheres de Deus, que Deus usou para falar o que Ele iria fazer através da minha vida. Voz do que clama no deserto, preparem, olha só a ordem do Senhor: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Qual que é a ordem? Preparar o caminho e fazer o que precisa ser feito para que este caminho esteja apto para uso. Não entendeu o seu chamado até hoje, né? O Senhor está dizendo para João: João, o seu chamado é fazer que este caminho esteja apto para uso daquele que há de vir. Ô João, o seu papel é pregar.
O seu papel, João, é falar para as pessoas os seus pecados e que eu sou poderoso para perdoar os pecados delas. Mas elas precisam arrepender, confessar e mudar de vida. E diga isso para Herodes, porque ele está pegando a mulher do outro e fala para ele que eu não estou gostando e isso não vem de mim. Não importa se a cabeça for pedida a prêmio. O que importa é fazer com que a palavra de Deus seja ouvida novamente. João Batista veio preparar Então tinha alguma coisa errada. E se tinha alguma coisa errada, Deus levantou João Batista para quê? Para consertar o que precisava ser consertado. Porque o caminho tem que estar preparado para Jesus vir. Você não entendeu não? Você é um instrumento de Deus para colocar em ordem o que está em desordem. Você é um instrumento de Deus, meu querido. Através da palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai endireitar aquilo que está torto, só que você é esse instrumento. Tem algo que precisa ser tirado desse caminho, e você é o instrumento de Deus pela palavra de Deus, não é pela sua vontade, é pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, meu lindo, o que Deus espera de você nesse ano de 2025, que você seja um homem ousado, uma mulher ousada, um homem corajoso, uma mulher corajosa, que não fique dependendo de homem nenhum, mas fica na dependência de Deus. A Bíblia diz que ele pregava no deserto, mas ele pregava, era a palavra de... Quando eu prego a palavra de Deus, saem pessoas de tudo quanto é lugar para ouvir a palavra de Deus. João estava no deserto, não tinha nenhum instrumento, só a sua voz. Pregava ele a palavra de Deus, e pregando a palavra de Deus as pessoas ouviam. E ouvindo a palavra de Deus, elas perguntavam assim para ele: João, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quem que é esse Deus, João? Quem que é esse que muda a vida, que transforma a vida? João vai dizer: eu não o conheço, mas o pai dele eu conheço. E o pai dele, que é Deus, disse para mim que ele é maior do que eu. E que eu não sou digno nem de desatar as sandálias do seu pé. E que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ei, ele está vindo aí. Até que um dia João está pregando, e João vai dizer: está entre nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está dizendo assim: está entre nós aquele que eu anunciei a vocês lá no Jordão. Ele está entre nós. Jesus chega, e João vai dizer: Senhor, me batiza. E Jesus vai dizer: João, convém fazer somente aquilo que está escrito. Sou eu que tenho que ser batizado, João. Sabe por que Deus calou? Deus ficou em silêncio nesse ano de 2024 para muitos? Porque você não fez aquilo que Deus ordenou. E o pior, você ignorou quando Deus falou. Hã? Como, pastor? Ele falou para você iniciar e terminar. Você só iniciou e parou no meio do caminho. Ele falou para você dar início e prosseguir, porque embora você passasse por aflições, Ele estaria com você e você iria vencer, mas você parou. Ele falou para você continuar, mas você não continuou. Ele falou para você não olhar para trás, mas você olhou para trás, embora você estivesse com a mão no arado. Por isso agora, Ele está me ordenando a dizer a vocês: não queiram vocês entrar o ano de 2025 no silêncio de Deus. Porque se você entrar no silêncio de Deus, o único testemunho que você vai ter é de bens materiais.
E quando a trombeta soar, assim como você se envergonhou e ignorou Ele, Ele também vai dizer assim para você: nunca te conheci. Apartai de mim, maldito, porque vós praticais a iniquidade. E por que eu pratico a iniquidade? Porque eu ignoro o que Ele falou. Está aqui. Está aqui. E também ignoro, sabendo eu por que Ele ficou em silêncio. A minha pergunta para vocês todos, que aqui estão quase 450 pessoas. Será que o ano de 2025, o Senhor vai continuar na sua casa, mas sem você poder ouvir a voz dEle? A escolha é sua. Olha o que diz a palavra. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o rio, e de toda a região ao redor do Jordão, confessando. Virada de ano extraordinária é aquela que eu aceito a palavra do Senhor. O Espírito Santo me convence do pecado, do juízo e da justiça. E Ele me convencendo, eu reconheço que eu pequei, confesso meu pecado, abandono, alcanço a misericórdia. Aí sim, vou ler, está aqui. Confessando os seus pecados, eram batizados por Ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde Ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olha o que João está pregando. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando-se seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Que nunca se apaga. Esse é João. Para encerrar, ele diz, quando ele escreve, João, ele diz: está chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram, preste bem atenção nisso. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra. 400 anos, há 470 anos, sem ter a palavra. É sério, irmãos. Mais um ano há de entrar. E eu pergunto, você vai permitir com que a palavra não manifeste na sua casa? Santa Ceia hoje. Para muitos isso aqui é uma brincadeira. É apenas um pão sem fermento, um pão asmo, um suco.
Tem alguém ou alguns que pelo paladar que tem diz, esse é Tial, esse é Vale, esse é Maguari, esse é Aurora. Não, isso é vinho, tem álcool, não tem álcool, pastor pôs água. O nível de espiritualidade das pessoas. Só que o Senhor, antes dele entrar em silêncio, está escrito. Ele vai dizer em Malaquias para os sacerdotes, nós somos reinos de sacerdotes. E ele vai dizer que esses sacerdotes estão fazendo da mesa do Senhor algo profano. Isso aqui simboliza o pão, o corpo de Cristo, que foi entregue lá na cruz do Calvário. Esse suco, que hoje é o Aurora de qualidade, né? Seu paladar hoje seja bom ou ruim, eu já estou dizendo a você, que é a Aurora, não é vinho, não tem álcool. É suco natural de uva. Que simboliza, que tipifica o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para pagar uma dívida que era contra mim e você. Isso aqui é tão sério, que eu não posso entrar o ano de 2025 sem ter a aliança com o Eterno. Isto aqui que nós iremos fazer daqui a alguns minutos, é aliança. Aliança com Deus que nunca perdeu. Com Deus que falou para você, que aquele que come do pão e bebe do suco que representa o sangue, esse tem parte comigo e vida em si mesmo. Mas aqueles que não comem, não bebem, não têm vida e nem parte comigo. Só que as pessoas ignoram. E pessoas estão festejando, estão vindo ao culto, devolvendo dízimo, ofertando, dançando, cantando louvores, mas não tem aliança com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas hoje preferem dar ouvido à voz do diabo, quando você deixa de participar da mesa do Senhor, dizendo isso aqui: não vou tomar santa ceia e nem comer porque eu estou em pecado. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que você não acredita que Jesus é poderoso para te perdoar. Porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe o que eu também não entendo, que eu também entendo? Eu entendo que você ignora aquilo que o Senhor tem te cobrado como mudança. Renunciar não é fácil, negar não é fácil, mas tudo que o Senhor nos pede, Ele pede sabendo que nós podemos. Só que você não quer renunciar, você não quer negar aquilo que o Senhor te pediu. Quero só lembrá-los, a mesa não é minha, o pão não é meu, o suco não é meu, a santa ceia não é minha, a santa ceia é do Senhor. Pastor, quem é que pode participar da santa ceia? Todos aqueles que reconhecem o Senhor como único Senhor da sua vida. Pastor, eu não passei pelas águas, não batizei, eu posso tomar a santa ceia? Pode. Pastor, se eu não recebi Jesus como Salvador, o que o Senhor me orienta? A palavra diz que muitos estão mortos, estão doentes, sabe por quê? Toma a santa ceia indignamente. Porque não sabe discernir o corpo de Cristo. Mas eu não estou aqui para proibir ninguém, meu papel é orientá-los. Pastor, eu não sou dessa religião, eu sou de outra religião, e nessa outra religião eu vejo que tem algo que não concorda com aquilo que vocês pregam. Vou melhorar, que eu sou bem direto. A idolatria, né? Se não arrepender, confessar Jesus como único Senhor, o que você irá fazer aqui, estou orientando, você toma se quiser, o que você irá fazer aqui, pode trazer maldição sobre a sua vida. Ficar doente, enfermo. Porque eu preciso entender o que é isso aqui. Ó. Sabe o que é isso aqui?
é eu trazer à memória o que Jesus fez por mim. E quando eu trago à memória o que Jesus fez por mim, eu entendo que eu não sou mais de mim, eu sou dele, porque ele me comprou. E se ele me comprou, é ele que manda em mim. Não é o pastor, não é Maria, não é João, não é Paulo, não é Expedito, não é Santo Antônio, não. É Jesus. É Jesus. Não vai adiantar nada ter na virada do ano dentro da igreja e viver nas práticas que o Senhor não agrade. Tem que ter muita ousadia para falar isso aqui numa virada, né? Só que eu não me preocupo com a virada, eu me preocupo é com a sua salvação. Porque se a trombeta soar às 0 horas, você vai ficar olhando eu subir ou vai subir junto? Eu vou subir. Eu sei que eu vou subir, irmão. E você? Quero chamar os diáconos aqui. Vamos. Olho na canela. Preste atenção.